Vamos rapidamente falar do Diego Fernandes. Então, falando sobre o Diego Fernandes, galera, é o seguinte, né? O Diego Fernandes estava na Copa do Mundo lá, encontrou o Harry Masses lá, chamou o Harry Masses para conversar, falou da situação financeira do clube, né? Falou, cara, a gente precisa viabilizar uma mudança no cenário do São Paulo. Presidente, tem que se transformar em SAF. O São Paulo não vai sair dessa situação, né, dependendo somente dele. Os juros é muito alto, o banco está engolindo o São Paulo, os bancos. Se o senhor não parar e tentar fazer uma mudança, mexer no estatuto, para que o São Paulo tenha a possibilidade de virar um clube empresa, o São Paulo vai acabar passando por momentos terríveis, financeiramente falando. Essa foi a conversa do Diego Fernandes com o Harry Masses, né? Isso lá na Copa do Mundo, tá? Quando o Harry Masses estava lá. E aí o Diego falou para ele, olha, se o senhor demonstrar o mínimo interesse, eu apresento um projeto de SAF. Aí ele apresentou um líder, tá? Vou falar assim, um líder árabe, entendeu? Pro Harry Masses, entende? Apresentou para ele e dizendo, né, a respeito da situação e tal, né? Para que ficasse atento, entendeu? Que muitos investidores aí, inclusive esse investidor aí que tem um contato com vários, né, árabes, dono de petroleira e tal, entendeu? Enfim, o nome dele é Abdul Rahman. Abdul Rahman é o nome do árabe. Abdul Rahman. E aí conversaram bastante a respeito de SAF e que esse grupo de empresários árabes pretende investir aqui no futebol brasileiro, que eles têm interesse em investir no futebol brasileiro. E aí o Diego, como é amigo de todo mundo, né, apresentou o presidente do São Paulo, tal, o cara gostou do Harry Masses, tal, achou ele, enfim, educado e tal, né, por aí vai. E aí ficaram de voltar a conversar e o Diego de apresentar uma proposta de SAF, de clube empresa, para o Harry Masses. Essa foi a conversa, entendeu? Agora tem que aguardar para ver se realmente ele vai aceitar essa ideia, vai voltar, vai apresentar, tem que passar no Conselho Deliberativo. Cara, é todo aquele trâmite burocrático que o São Paulo tem. É muito complicado, é difícil fazer as coisas no São Paulo por causa do formato do São Paulo, por causa do sistema do São Paulo. O que não ajuda o São Paulo hoje é o sistema, entendeu? Então é isso, tem que mudar, tem que separar o social do São Paulo, entendeu? Tem que abrir caminhos para uma SAF, um modelo de SAF, entendeu? É o que pode salvar o São Paulo. Se não fizer isso, meus amigos, o São Paulo não se autossustenta mais, entende? A não ser que realmente aconteça esse milagre, mas vai ficar pendurado de novo. Por exemplo, se a XP lá realmente fecha com o São Paulo um empréstimo, um investimento lá de 1 bilhão e 200, aí emprestar 700 milhões para pagar à vista e 500 para a reforma do estádio. Tá, beleza. São Paulo paga as dívidas, dá uma melhorada no formato do estádio, né? E aí vai ter um poder aquisitivo para poder contratar e tal, poder girar o dinheiro, entendeu? Beleza. Mas, cara, e para acontecer isso aí, né? E para acontecer? Essa é a questão, né? Essa é a questão, entendeu? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Paulo Internacional encaminharam um amistoso / jogo treino para acontecer aí no próximo dia 11 de julho lá no estádio do Beira-Rio. O Internacional já tinha fechado 2 amistosos, né? Um deles era contra o Mirassol. Aliás, jogos amistosos não, jogos treino. E aí
o Mirassol teve o seu calendário antecipado, né, por conta ali da Copa do Mundo e tudo, e ele vai jogar antes ali, por exemplo, do próprio São Paulo, que só joga no dia 22. Então o próprio Mirassol quis desmarcar esse jogo treino para ter descanso e poder se preparar melhor para a partida. E aí a diretoria do Internacional entrou em contato com o São Paulo gostou, até do que eu tenho de informação, em um primeiro momento vai ser um jogo treino, vai ser portões fechados lá no Beira-Rio. Só que também essa pessoa não me descartou. Conforme eles foram evoluindo nas conversas, essa pessoa cravou, e essa é uma pessoa da alta cúpula, cravou que vai ter um amistoso, que eles vão jogar, que vai ter realmente essa realização no dia 11 de julho. Só que a tendência é jogo-treino, porque o Dorival quer jogo-treino, o Dorival não quer amistoso. Então deve ser portões fechados, um joguinho-treino ali, onde vai poder fazer ali algumas mudanças. E o próprio Internacional também já tinha combinado com o Mirassol que seria jogo-treino e não amistoso. Então a expectativa é de que logo logo o São Paulo confirme oficialmente todos esses detalhes, né, ao público, faça uma nota oficial explicando tudo bonitinho, mas ao São Paulo se preparando também para a intertemporada. O São Paulo também deve marcar um outro jogo, um jogo treino. Esse jogo treino deve acontecer mesmo lá no CT da Barra Funda, e aí vai ser com uma equipe um pouco menor ali para fazer testes, para poder variar um pouquinho e para poder também, né, aproveitar alguns garotos também, o Jorge e o Luca, jogadores que estavam lá com o Sub-20 retornaram ali a treinar com os companheiros nesta semana. Então tudo faz parte ali do planejamento do Dorival Júnior para essa intertemporada. Bora continuar falando mais informações, eu preciso de 1, 2, 3 informações do São Paulo. Na última quinta-feira, o São Paulo se apresentou no Super ECT para mais uma sessão de treinamentos, e na quinta-feira não foi moleza não, foram 2 sessões de treinamentos, foi uma de manhã e uma no período da tarde/noite. E aí o técnico Dorival Júnior focou mais nos trabalhos táticos, que é algo que ele quer pegar bastante para que a sua metodologia de jogo seja rapidamente absorvida pelo plantel. A preparação sempre tem começado com os vídeos, né? A comissão técnica tem apostado bastante no auditório, mostrar os vídeos, apresentar algumas movimentações de jogos passados, até pegando ali alguns adversários, outras equipes para mostrar e exemplificar aquilo que ele também quer implementar no São Paulo. Aí depois dos vídeos, eles foram programados, fizeram o aquecimento, fizeram alguns ajustes táticos promovidos pela comissão técnica, e aí depois o treinador São Paulino ainda dividiu os atletas em partes, né? Que aí ele pôde desenvolver na manhã uma nova atividade tática, uma nova variação tática, e que também exigiu pressão na saída de bola, na pressão de bola adversária, e aprimorou também as construções de jogadas. Já no período da tarde, ele também quis complementar um pouquinho o que foi feito as atividades pela manhã e deu seguimento ali às atividades. O técnico Dorival Júnior tem confiado bastante nessa intertemporada para poder fazer esse time do São Paulo sair do papel e finalmente poder jogar aquilo que ele pensa. O que você acha? Como é que está a sua expectativa para esse time? Quero saber de vocês nos comentários. O Sabino tem evoluído, tá? O Sabino, ele está em recuperação na lesão da parte posterior da coxa direita. Ele realizou exercícios de corrida no gramado com a fisioterapia. O jogador perdeu os 2 últimos jogos do São Paulo na temporada, né, antes da pausa do calendário, tanto contra o Boston River também contra o Remo. E é uma evolução importante. Ele já saiu ali da parte interna, foi para o gramado, fez uma corrida. A expectativa, como a gente trouxe, é de no final do mês, no mais tardar na próxima semana, né? Ou na outra semana, ali no comecinho de julho, ele já poder ser liberado para poder fazer as atividades, e aí quem sabe estar no primeiro ou no segundo jogo do São Paulo antes do retorno às atividades no Campeonato Brasileiro, tá? Para fechar, o Rafinha aguarda algumas respostas para fechar contratações no São Paulo nesta sexta-feira. O prazo, na verdade, é até o fim de semana, só que o dirigente acredita que nesta sexta-feira ele já deve ter algumas respostas. A primeira resposta que deve acontecer nessa sexta-feira é a do Newton. Tá tudo basicamente bem encaminhado, só que o Botafogo ficou de responder o São Paulo nessa sexta-feira para trazer a resolução da questão da Jacuipense. Porque nessa troca com o Newton, a Jacuipense tem um percentual. E aí o Botafogo gostaria de conversar com a Jacuipense para entender como ficaria o percentual que a Jacuipense tem direito. Porque tem algumas cláusulas, eles renovaram o contrato, e nessa renovação tinha a possibilidade de adquirir mais direitos. Então eles ficaram ali de conversar com a Jacuipense, mas acreditavam ali que não teria nenhum tipo de problema.
E aí ficou-se a resposta de ser dada nessa sexta-feira para o Rafinha. Ó, a Jacuipense alinhou mais ou menos aquilo que a gente esperava, a gente alinhou aqui com a Jacuipense, então vamos dar seguimento e fechar logo essa situação do Newton, que é aquela ida do Ferrarese em definitivo. O São Paulo mantém o percentual dos direitos do jogador, e aí logo depois o Newton vem para o São Paulo. Essa é a primeira resposta que deve acontecer ainda nessa sexta-feira, pelo menos é a expectativa, tá? A outra são dos zagueiros, o Domingos Duarte e o Arthur Chaves. O Domingos Duarte, eles acreditam que vão responder nessa sexta-feira. O Arthur Chaves, eles acreditam que vai ficar mesmo para o final de semana, mas que não está descartada a possibilidade do Hoffenheim responder também nessa sexta-feira. A ideia do Rafinha, e isso tem sido, isso mais ou menos foi uma, eu não diria uma promessa, mas foi um objetivo que ele criou de que até o fim de semana ele precisa fechar o elenco. O Dorival meio que está exigindo uma agilidade no mercado para até o final do mês, pelo menos, ele já ter à disposição os atletas com que ele quer trabalhar. Porque essas são as 3 prioridades dele. O Victor Sá, que já está lá, um volante e também um zagueiro. E aí depois, os que vierem depois seriam complementos, como um 10, como qualquer outra posição que pode acabar chegando. Então o Dorival está exigindo essa participação na intertemporada desses atletas, porque ele entende que serão cruciais ali para o seu estilo de jogo. Então o Rafinha tem uma expectativa bem positiva para que ainda hoje essa resposta de pelo menos alguns desses 3 reforços que ele tem tentado acabe chegando. Cara, e assim, só uma pequena atualização, não me descartaram a possibilidade de chegar o Domingos Duarte e o Arthur Chaves. Eu fiquei assim, deveras surpreso, tá? Porque eu acredito em um primeiro momento que o Rafinha tá dando 2 tiros para ver se um acaba saindo. Mas eu até questionei e falei, poxa, e se por acaso, né, os dois... Se chegar ali, ó, deu 3 horas da tarde o Domingos Chaves, aceito, vamos fechar. Aí dá 3h10, chega o Hoffenheim, aceita a proposta, e aí? E aí não me descartaram a possibilidade, não. Se for assim, vem os dois. O Arthur Chaves é empréstimo, 6 meses, vai que a gente arruma um jeito aqui, bota mais um zagueiro e vamos com isso até o final. Então não está descartada a possibilidade desses dois acabarem chegando juntos. O que eu acho que, não sei, precisa? Deixo para você aqui nos comentários, tá bom? De vocês. Fechado, rapaziada? Então, ó, mais uma vez, sobre preparação. Dorival Júnior segue, né, todo o cronograma. Ontem teve 2 períodos de treinamento. A ideia, né, dar folga aos jogadores neste próximo final de semana, né, que para muitos o final de semana já começa hoje, para outros falam que o final de semana começa no sábado e também no domingo. Então a expectativa é essa aí, né? 2 períodos, a parte física, alguns jogadores trabalhos individuais, como Sabino, Lucas Moura, alguns jogadores que vêm tratando de lesão. Rian Francisco, muita gente está perguntando. Rian Francisco segue também a sessão de treinamento já com o elenco principal, né? Todos vocês acompanharam aqui nos vídeos que ele tinha voltado à equipe sub-20 e estava, né, mantendo o ritmo de jogo. Mas agora ele já treina de maneira aí fixa no elenco profissional, tá bom, galera? Então ele já tá treinando ao lado dos companheiros, agora é só ter oportunidade. Vai ser um pouquinho difícil, mas eu confio no Dorival Júnior, né, que é um treinador que gosta de dar muitas oportunidades pra molecada da base. Tem Caleb, tem Luciano, tem até o André Silva, que pra mim poderia também, ó, ser negociado, né? Mas eu acho que o Rian Francisco é um garoto que pede oportunidades, é um garoto que teve um início absurdo, teve uma base simplesmente fantástica. O tanto de gol que esse moleque fez era para o São Paulo ter aproveitado ele melhor quando ele subiu ao profissional, né? Acabou não aproveitando, teve uma lesão muito séria, né? Que tirou de 1 ano praticamente dos gramados, mas agora tá de volta, né? Agora Dorival Júnior. Alô, Dorival! A torcida tá pedindo. O Rian Francisco tem que jogar. Não sei aonde, não sei que jeito que você vai dar, mas o moleque tá pedindo espaço, tá pedindo passagem, voltou de lesão, sabe fazer gol, isso aí todo mundo já viu, e agora é a hora dele brilhar. Fechou, rapaziada? Então, ó, se você é novo aqui no canal, não esquece, se inscreve no canal, deixa aquela moral. E assim como está sendo muito difícil para alguns personagens dessa mídia digerir a opinião do Arnaldo Ribeiro sobre o caso Arboleda. O Arnaldo, ele foi ardiloso nessa, hein? Ele não meteu o dedo na ferida. Ele apagou um cigarro nela. O São Paulo teve no seu clube, recentemente, alguns, no plural, casos diferentes, de personalidades diferentes. Alisson, Luan, Caleri, Muricy Ramalho, cada um do seu jeito. Porque o Arboleda, ele não tem crédito, né? Porque ele é festeiro, credibilidade, então todo mundo tá... desculpa. O São Paulo deixa a sua torcida doente, a torcida do São Paulo está doente, e deixa quem trabalha no São Paulo doente.
O São Paulo tirou a psicologia do seu quadro há algum tempo. Retomou há pouco agora. Então, antes do cancelamento, e o torcedor do São Paulo, ele, doente hoje, machucado, ele está ávido por cabeças. Então, o cancelamento é a primeira providência. Antes de investigar, analisar se o cara tem motivos ou não. O Alisson não pediu para jogar no Corinthians? Para sair do São Paulo? Não é jogar no Corinthians. Não pediu para sair do São Paulo? Não saiu do São Paulo? Né? O Luan não foi resgatado lá no Morro Doce? O Muricy não teve que pedir licença? Então, assim, tem alguma coisa acontecendo, primeira coisa, no clube, que contamina o torcedor e quem trabalha no clube. As coisas não estão funcionando direito. O São Paulo está doente. As pessoas ligadas ao São Paulo estão ficando doentes. Esse jogador foi reintegrado por quê? Não por conta dessa empatia, que o torcedor nunca vai ter com o jogador. Nem a direção. Ele foi reintegrado por uma necessidade. Por um treinador que o conhece há 10 anos, que trabalhou com ele 2 vezes, por uma necessidade técnica. O São Paulo, além de tudo, não tem dinheiro, não tem como contratar o zagueiro do nível dele. O técnico pediu a reintegração. Então, partiu disso. E, a partir disso, o cuidar do jogador. Por que o São Paulo não enviou alguém ao Equador? Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo tanta... Cara, é difícil até debater com geração do cancelamento. É difícil. Porque, para as pessoas com menos vivência, eu ainda bem pude escrever um livro encomendado dos 10 maiores ídolos da história do São Paulo. As pessoas acham que os 10 maiores ídolos da história do São Paulo tiveram uma trajetória como a do Tele Santana. Sabe quais foram os 10 maiores ídolos da história do São Paulo? Qual que é o principal artilheiro da história do São Paulo? Serginho Chulapa. Quantas vezes o Serginho sumiu? Inúmeras. Quantas vezes o Canhoteiro é o outro? Quantas vezes o Canhoteiro sumiu? Quantas vezes o Canhoteiro foi resgatado no... Era uma época em que a instituição cuidava do atleta. O São Paulo está abandonado, ninguém cuida de ninguém. Por que o São Paulo não foi ao Equador ver o que estava acontecendo com o Arboleda? Por que o São Paulo não foi ao Morro Doce ver o que estava acontecendo com o Luan? Por que o São Paulo não foi à casa do Alisson? Sabe quem foi à casa do Alisson? O Luan e o Luciano. O São Paulo está abandonado e o torcedor do São Paulo não percebe isso. Então o São Paulo é esse clube atual que deixa as pessoas doentes. O São Paulo precisa cuidar de um jogador que tem 10 anos de clube e que é importante no campo. Ponto. O São Paulo é uma instituição que cuidava dos seus. Ela não cuida mais. E os jogadores estão completamente abandonados. Só para deixar registrado. Eu costumo discordar de muitas coisas que o Arnaldo Ribeiro fala, só que nessa ele mandou muito bem. E eu sei que é muito difícil de acreditar que um atleta que joga no São Paulo, um dos melhores clubes do mundo, ganha milhões por mês, o sujeito tem uma vida extremamente confortável, um cara desse aí fica deprimido, é difícil de acreditar. Mas aqui dentro tem o tal do cérebro, que é feito da mesma matéria. O rico, o pobre, classe média, né? É a mesma matéria. O Messi marcou 3 gols na estreia da Argentina na Copa, saiu chorando de campo e declarou que vem passando por momentos difíceis. O Messi, meu amigo. E agora o papo vai esquentar aqui, tá? Se prepara. No vídeo passado eu falei que seria eu um sujeito muito burro, ignorante, estúpido, se eu pagasse de psiquiatra de internet para julgar o Arboleda. Se ele falou que está deprimido, eu acredito nele. No papel de comunicador, a coisa só intensifica. Aí seria uma babaquice sem limite eu ligar uma câmera para ficar julgando um cara que assumiu que está deprimido. Aí pega um recorte de um vídeo, onde ele estava no meio da galera, supostamente marinado na cachaça, e uso esse recorte de vídeo para julgar o cara. Ah, não tem não, imagina que tem. Tava lá no meio da galera fazendo festa, rindo, na cachaça. E uma pessoa deprimida estaria dentro de um quarto escuro deitado na cama. Mas tem um detalhe aqui. Boa parte das pessoas deprimidas, quando tem aquele fôlego de vida e tomam coragem para estar num convívio social, boa parte delas nessa situação são uma das pessoas mais divertidas do ambiente. Rapaz, eu posso te jurar que tem boa parte delas que nem transparecem que tem algum tipo de problema. E nem externizam isso, sabe por quê? Porque tem tanta gente idiota nesse mundo que vai julgar. Aquele sorrisinho de canto de boca que vai falar, poxa, você não tem nada. Imagina, isso aí é bobagem, isso aí é besteira, frescura. Isso daí é como uma afronta
a alma da pessoa. Você só piora as coisas. E não é padrão uma pessoa nessa situação ficar deitada no quarto escuro, ok? Isso daí é quando o estágio já está muito avançado. E no meio desse caminho tem gente que perde o interesse pelas coisas que gostava, sai com menos frequência, se entrega às bebidas, tem uns que usam até substâncias, outras ficam desorganizadas, não tem mais motivação para se arrumar, para arrumar as coisas. Tem caso que uma das primeiras coisas que a pessoa faz é abandonar o serviço, porque fica insuportável a situação. São muitas as coisas, são muitos os detalhes, são várias características, e cada pessoa é uma pessoa, cada cérebro é cada cérebro, e por aí vai, tá? Então, é uma irresponsabilidade da minha parte ficar julgando o cara que assumiu que tem o negócio. É burrice da minha parte se eu fizesse isso, é uma ignorância e é uma... Intertemporada. Essa intertemporada, Renan, ela vai ser, se a gente olhar por esse prisma, assim, muito positiva, porque ela é mais longa do que o começo de temporada, a pré-temporada do São Paulo e dos outros clubes, né? São quase 5 semanas para treinos, né? É um tempo bem extenso ali para arrumar a casa, e o São Paulo precisava muito disso, né, Renan? Ainda mais com a chegada do Dorival, que nem teve tempo, né, de mexer no time, de fazer muita coisa. Agora sim, você consegue recuperar alguns jogadores lesionados e ter tempo para o Dorival implementar alguma coisa aí no time. O que você acha desses jogos amistosos aí e tal? Eu sei que normalmente fazem, né, contra times mais fracos, geralmente, né, contra times de outra divisão e tal, mas jogando contra time de Série A, você acha uma boa, Renan? Você acha que vale uma pegada, ou os times vão entrar meio assim, tipo, numa boa? Senna, a gente tem que entender o contexto. Com portão fechado, sem transmissão, é uma coisa. Como iria ser contra o Fluminense, com portão aberto, com a patrocinadora investindo, provavelmente com televisão, aí eu já acho desnecessário. Porque aí vira um jogo. Aí vira um jogo de campeonato. Aí os caras têm que meter o pé na dividida, aí o cara não... Sabe aquela bola que já saiu, o cara não vai desistir, é perigoso machucar. Porque é um período, esse período, como você bem falou, Senna, a pré-temporada... É uma pré-temporada no meio da temporada, porque de fato é o tempo que vai ter para trabalhar, e um tempo adequado, um tempo hábil, para você trabalhar todas as valências. Outro dia eu estava debatendo com um amigo, né? Pô, o Kane, você vê, ele tá todo jogo dentro do... Ele joga todos os jogos. Ele tem 50 gols na temporada, ele joga todos os jogos. Por quê? Porque lá tem um mês e meio de pré-temporada, o cara se prepara, o cara prepara o corpo dele pro desgaste. Não quer dizer que lá eles jogam menos que aqui, Senna. Eles jogam pra cacete lá. Eles jogam dia 1º de janeiro, lá na Inglaterra. Eles jogam pra caramba lá também. Só que eles se prepararam para isso. Aqui no Brasil, não. Com 10 dias, o cara tá entrando em campo para um jogo oficial. E o corpo dele não tá preparado para isso. É por isso a recorrência de lesões. Aí não tem tempo hábil também para recuperar das lesões. Enfim. Então, com esse tempo adequado, mas esse primeiro São Paulo iniciou dia 17, hoje é dia 27, hoje, né? 26. 26. 9 dias de trabalho, né? Vai completar o 10º dia hoje. Então, são trabalhos muito intensos. Provavelmente, ali já trabalharam vários dias, 2 vezes no dia, né? Trabalha muito a questão física também. Então, são trabalhos muito desgastantes. Não é trabalho preparando para jogo, e ainda mais amistoso. Então, eu entendo que deve haver, sim, aquele 2, 3 jogos treinos ali para readquirir um ritmo, né, em campo, em tamanho natural, porque em treino, normalmente, hoje em dia, né, as metodologias de trabalho são sempre feitas em campo reduzido, então é importante que você faça ali 2, 3, né, dentro da possibilidade, jogos, treinos com campo, né, do tamanho normal, para os jogadores se readaptarem, isso é importante, mas não no contexto de um time de Série A. E, cara, eu tô mais aliviado na questão de sem torcida e sem transmissão, e de um acordo amigável entre os jogadores, entre as comissões e entre os jogadores. Pô, gente, sabe aquela bola? Vamos evitar? Porque a gente vai jogar, vocês vão jogar, eu não quero que vocês fiquem de fora do compromisso oficial de vocês, eu também não quero ficar. Porque se tem a transmissão, Senna, se tem aquele cortezinho para viralizar, o cara não vai tirar o pé, velho. E é arriscado se machucar. Entendeu? Então, se for dessa forma, eu até concordo. Sem limite de substituição, coloca ali os 30 para jogar, tipo faz... nem seja 45 por 45, seja fracionado em 3 tempos, né? Para você, 30 minutos para um, 30 minutos para outro time, outro 30... Sabe, porque tem jogador suficiente para isso, o elenco inteiro, né? Então, eu acho que fazendo dessa forma, de uma forma amigável, sem transmissão e sem torcida, né, num campo bom, né, já no universo do estádio, que é legal, na atmosfera do estádio, sem torcida, mas para você ter o ambiente, né, isso é completamente diferente, Senna. Uma vez, eu não sei se foi aqui que eu falei, quando você... Pô, quando eu jogava no São Paulo, eu mentalizava o Morumbi, aqui, ó, nesse momento, estou mentalizando o Morumbi, eu dentro do campo, eu sabia onde estava a placa, eu sabia onde estavam as placas, sabe? A gente conversava de vez em quando assim, ó,
sabe aquela placa de tal patrocinador, daquele banco? Eu vou, sabe, você mentalizava tudo isso. E isso é legal pra caramba. Você trazer de novo esse contexto para jogadores que vão ficar no total quase 2 meses sem entrar em campo, né? Então é legal isso daí, mas sem risco. O jogo, treino sem risco. Que é o que normalmente acontece quando você leva os times menores lá, dentro do CT, com o portão fechado, e combina com os caras. Gente, sabe aquela bola que tá meio dividida? Pô, se der para dar uma aliviada aí, para não prejudicar, aqui ninguém vai ganhar dinheiro, aqui ninguém vai ganhar título, é só uma preparação, beleza, beleza. Então, nesse contexto, top. O que ia acontecer contra o Fluminense, eu sou contra. Não dá pra virar show, né? Porque esses jogos aí você tem esse risco, né? A gente até pôs uma enquete aí pra galera votar, porque assim, você tá naquele dilema, você precisa botar o time em ritmo de jogo, só treina diferente, né? Mas ao mesmo tempo também você não precisa correr risco de ver um louco lá dar um carrinho no meio de um jogo com chuva, sei lá, o cara arrebentar a perna de outro ali, porque quer mostrar serviço. Então tem que ter um meio termo, né? E o detalhe também, Senna, é você trazer pra você uma pressão desnecessária. Você toma uma porrada do Fluminense num jogo amistoso, mesmo que seja um jogo amistoso, né? Antes de voltar aos jogos oficiais, você já traz desnecessariamente, você já traz uma pressão muito grande para você, né? A torcida vai começar a reclamar, porque o Rafael, porque o Lucas Ramon, porque o Alan Franco, desnecessário, velho. Necessário, na minha visão, entendeu? Então, mas alguém pode falar assim, e se ganha, se arrebenta? Também pode acontecer isso aí, lá ganhar do Fluminense, né? E trazer uma motivação diferente e mostrar para a torcida que o trabalho está sendo bem feito, mas pode acontecer o contrário também. E a convicção do trabalho, a convicção de um trabalho, de que ele está sendo... São Paulo monitora Gustavo Scarpa e Igor Gomes. Um deles pode reforçar o tricolor. É o que afirma a matéria publicada no portal spfc.net. O São Paulo pode aproveitar uma oportunidade de mercado que começa a ganhar força nos bastidores, com a possibilidade de mudanças no elenco do Atlético Mineiro para o segundo semestre. Os 2 nomes conhecidos do futebol brasileiro passaram a ser acompanhados de perto pela diretoria tricolor. Embora ainda não exista uma negociação em estágio avançado, o interesse é real. O departamento de futebol avalia o cenário dos 2 jogadores e estuda qual deles poderia representar o melhor reforço para o elenco comandado por Dorival Júnior caso surja uma oportunidade viável. Entre os nomes analisados, Gustavo Scarpa aparece como um jogador capaz de elevar imediatamente o nível técnico do São Paulo. Aos 32 anos o meia reúne experiência em grandes clubes, qualidade na criação das jogadas, excelente bola parada e versatilidade para atuar em diferentes funções do meio-campo. O outro nome observado é bastante conhecido da torcida. Revelado em Cotia, Igor Gomes disputou mais de 200 partidas pelo São Paulo antes de se transferir para o Atlético. Apesar de ter deixado o clube cercado por críticas de parte da torcida, o meia sempre foi valorizado internamente pela intensidade, versatilidade e comprometimento tático. E aí, torcedor tricolor, você aprova o retorno de Igor Gomes e uma possível contratação de Scarpa? Deixe sua opinião nos comentários.